A gratidão é uma das forças mais puras e transformadoras que podemos cultivar. Ela vai muito além de uma simples sensação agradável no estômago ou no peito. A gratidão reorganiza completamente o nosso estado interior. Essa energia muda o nosso foco da contração para a expansão, da sobrevivência para a criação, da separação para a conexão. Quando nos permitimos sentir a gratidão de forma profunda e intencional, ativamos uma potência interna capaz de transformar o mundo ao nosso redor. Muitas pessoas creem que a gratidão surge após algo positivo acontecer, mas a gratidão que opera milagres funciona de maneira oposta. Ela não é uma reação à vida, é um sinal para a vida. Não depende de evidências, ela é a evidência que geramos internamente, antes mesmo que o mundo físico se manifeste. Ao sentir gratidão antes que o resultado desejado se apresente, assumimos um papel criativo ativo na formação de nossa realidade. Deixamos de esperar para começar a gerar. No instante em que a gratidão preenche nosso corpo, algo profundo ocorre em nosso campo energético. Nossa respiração se suaviza, a tensão que nem percebíamos se dissipa dos músculos e a mente se acalma, não por imposição, mas porque o coração assume a liderança. A gratidão abre as portas para a receptividade. Nesse estado receptivo, a química interna se altera. O coração envia sinais coerentes, o cérebro se torna mais organizado, as emoções se elevam e todo o nosso campo se alinha com a realidade que almejamos. Por outro lado, ao experimentar emoções de sobrevivência como estresse, medo, frustração ou dúvida, o corpo se contrai. A respiração se torna superficial, o campo energético se fecha e os músculos ficam tensos. Perdemos o acesso a possibilidades elevadas, pois nosso corpo se sente em alerta, pronto para se proteger. Não estamos em um estado de criação, mas sim de defesa. A gratidão, contudo, nos tira desse estado instantaneamente. Ela informa ao corpo que a ameaça passou, sinaliza segurança, suaviza o panorama interno e prepara o sistema para receber. É por isso que a gratidão é tão poderosa. É a assinatura emocional de já ter recebido. Ao incorporar essa sensação antes de qualquer mudança externa, começamos a eliminar a distância entre nós e a realidade que desejamos criar. Não estamos mais aguardando o futuro nos alcançar. Estamos atraindo o futuro para o presente através da energia que geramos. Tire um momento para imaginar isso profundamente. Imagine-se sentado tranquilamente, olhos fechados, respirando tão lentamente que seu corpo começa a se harmonizar. Agora, visualize uma sensação calorosa e suave emergindo no centro do seu peito. Essa sensação se expande, movendo-se pelos ombros, braços e por todo o seu corpo, como uma onda delicada. Ela o preenche e o ilumina por dentro. Essa é a sensação da gratidão. Lenta, mas incrivelmente potente, ela narra uma nova história ao seu corpo, instruindo-o a se abrir. Ela o coloca em uma frequência onde a criação pode ocorrer naturalmente. Quando a gratidão se torna seu estado interno predominante, você começa a se alinhar com sincronicidades que antes passavam despercebidas. Percebe oportunidades que se encaixam perfeitamente com seus objetivos, seus anseios. Encontra pessoas que parecem surgir no momento exato. Recebe insights que fluem com inspiração, sem serem forçados. Seu mundo externo começa a espelhar a energia que você cultivou internamente. Essas experiências podem parecer milagres, mas são o resultado previsível de um estado interno elevado. Milagres não acontecem porque o universo escolhe abençoar certas pessoas aleatoriamente. Eles ocorrem porque um indivíduo alinha sua energia com uma realidade que já existe no vasto campo de possibilidades infinitas. Quando sua energia se alinha com a gratidão, você acessa essa possibilidade no nível de frequência, transitando para uma nova linha do tempo sem sequer perceber inicialmente. Começa a viver de um estado de consciência mais elevado, onde o extraordinário se torna comum. A gratidão altera a maneira como seu corpo se comunica com o seu futuro. Ao sentir-se grato, seu coração envia sinais ao cérebro que indicam já estamos recebendo. Seu cérebro, por sua vez, começa a formar novas conexões neurais que sustentam essa emoção elevada.
Sua mente subconsciente se harmoniza com seus desejos, seu campo eletromagnético se expande e todo o seu ser se torna um ímã para experiências que refletem esse estado. Se este vídeo ressoa com você, deixe seu like e um comentário abaixo para compartilharmos essa energia positiva. A beleza da gratidão reside no fato de que ela não requer nada externo para ser iniciada. Você não precisa de um motivo para se sentir grato. Você escolhe senti-la porque compreende o poder criativo que ela carrega. Você a escolhe porque sabe que a energia que você gera internamente se torna a base da sua realidade externa. Você a escolhe porque está pronto para sair do ciclo da espera e assumir o papel de criador consciente. Quando a gratidão se torna familiar para o seu corpo, ela se estabelece como sua nova normalidade. Você passa a acordar com uma sensação de riqueza interna, em vez de escassez. Você deixa de procurar sinais e começa a se tornar o sinal. Para de perguntar quando as coisas vão mudar e começa a reconhecer que a mudança já está ocorrendo dentro de você. A gratidão se torna sua energia, não apenas sua reação. E quando a gratidão se torna sua energia, o campo responde com coerência, alinhamento e apoio. Enquanto você habita esse estado elevado, começa a notar pequenas transformações primeiro. Uma interação positiva, uma solução inesperada, uma nova ideia, um momento de clareza. Essas não são ocorrências aleatórias, são sinais de que sua energia está influenciando sua realidade, confirmações de que você ascendeu a uma nova frequência. Se você continuar a nutrir a energia da gratidão, essas pequenas mudanças se desenvolverão em pontos de virada maiores. Portas se abrem, oportunidades chegam, a cura se acelera e a transformação se torna natural, em vez de forçada. Este é o começo de uma vida milagrosa. Você começa a se sentir diferente. Sente-se mais conectado à vida, como se algo maior estivesse agindo com você, através de você e para você. Uma confiança suave substitui os antigos padrões de medo. Você passa a viver a partir do seu coração e não mais de suas condicionantes. E essa mudança, por si só, é potente o suficiente para redirecionar toda a trajetória da sua vida. Há um momento em que a gratidão deixa de ser algo que você pratica. Ela se torna um estado que você encarna, sua própria identidade. Você reconhece que não precisa de eventos externos para justificar emoções elevadas. Você cria a emoção primeiro. Você vive como se o futuro que deseja já fosse real. E, por permanecer nesse estado por tempo suficiente, o mundo físico se reorganiza para refleti-lo. Este é o milagre, não o evento em si, mas a transformação interna que permite que o evento ocorra. O milagre é o coração coerente, o campo de energia expandido, a mente aberta, o estado elevado, o alinhamento interior profundo. Quando esses elementos se unem, sua realidade se transforma ao seu redor. Gratidão é a frequência do receber, é a frequência da abundância, é a frequência da possibilidade. E quando você se torna essa frequência, o campo a espelha de volta de maneiras que você jamais poderia prever. A energia da gratidão cria milagres porque transforma seu coração em uma luz que sinaliza o universo para enviar mais do que se alinha com o seu estado elevado. Ela dissolve resistências, suaviza a armadura emocional e abre as portas para um novo nível de existência. Convida-o a sair da sobrevivência e avançar para a criação. Ela ensina ao seu corpo como o futuro se sente antes de chegar. E quando você pode sentir o futuro antecipadamente, você se torna ele. Quando você se torna ele, você o atrai. E quando você o atrai, você experimenta a verdade que o esperou por todo o tempo. A gratidão não é algo que você pratica, é um estado que você se torna. E quando você se torna gratidão, milagres se tornam seu ambiente natural. Você começa a perceber que a gratidão não é o resultado de algo acontecendo em sua vida, é a causa. É o espaço que reorganiza seu mundo interno para que seu mundo externo possa finalmente seguir. E uma vez que você compreende que a gratidão cria milagres, você estará pronto para entender o próximo nível dessa verdade. No momento em que você se sente grato antes que qualquer coisa aconteça, o universo começa a se mover.
Quando você se permite sentir gratidão antes da experiência, você entra em um dos estados criativos mais poderosos que um ser humano pode alcançar. A gratidão preemptiva não é pensamento positivo vazio nem fingimento. É um ato deliberado de se tornar. É o momento em que você escolhe encarnar a realidade emocional do futuro antes que seus sentidos tenham qualquer prova disso. E quando você faz isso, ativa uma força dentro do seu corpo e em seu campo que começa a reorganizar sua vida de maneiras que sua mente analítica jamais poderia orquestrar. O corpo é um instrumento extraordinário. Ele não consegue distinguir entre uma emoção gerada por uma experiência no mundo externo e uma emoção profundamente imaginada e totalmente sentida internamente. Se você fecha os olhos e relembra uma memória que o fez sentir-se amado, seguro ou inspirado, seu corpo responde como se o evento estivesse acontecendo agora. Seu ritmo cardíaco muda, sua química se altera, seu campo se expande. E quando você faz o mesmo com um evento futuro, sentindo-se grato por um resultado futuro antes que ele chegue, seu corpo aceita esse futuro como sua realidade presente. Começa a se preparar para ele, a se alinhar com ele. É aqui que o tempo começa a colapsar, não o tempo físico, mas o tempo psicológico, a distância entre quem você é e quem está se tornando. Quando você se sente grato antes do momento, você traz a energia desse futuro para o agora. Você colapsa o espaço emocional entre o presente e o futuro. Você introduz um novo sinal no campo que diz: o evento já aconteceu no meu mundo interno, e agora meu mundo externo pode se manifestar. Seu corpo começa a acreditar na nova história que você está contando. Ele para de viver de memórias de medo, escassez ou separação. Ele para de esperar por algo externo para justificar uma emoção elevada. Em vez disso, começa a sentir a emoção elevada primeiro. E, como seu corpo é a mente inconsciente, ele começa a alinhar seu estado interno com o futuro que você está emocionalizando. Este é o momento em que você passa de esperar que a vida mude para se tornar a causa dessa mudança. Você não é mais dependente de circunstâncias externas, não é mais um reator. Você se torna um gerador da energia que molda seu destino. Quando você sustenta essa emoção, sentindo-se grato por um futuro que ainda não se manifestou fisicamente, você envia um sinal coerente, organizado e elevado para o campo quântico. Esse sinal não é aleatório, não é fragmentado, nem misturado com medo, dúvida ou confusão. Ele é claro, coerente e magnético. E o universo responde à coerência com precisão. O universo não responde a esperanças ou desejos, porque, muitas vezes, estes carregam a energia da perda, cheios de impaciência, dúvida ou a sensação de ainda não tenho isso. Mas quando você se sente grato antecipadamente, sua energia transmite algo muito diferente. Ela diz: já tenho isso emocionalmente, já estou alinhado com isso, estou na mesma frequência da realidade que quero viver. Este é o sinal de transmissão que reorganiza eventos externos. Esta é a instrução vibracional que diz ao campo o que trazer à forma. A emoção é a energia que ativa, o pensamento é a energia que direciona. E quando pensamento e emoção se tornam coerentes, você cria uma assinatura eletromagnética poderosa que influencia o mundo ao seu redor. Pense em como sua energia muda quando você realmente se sente. Sente grato por algo. Seu coração se abre, sua respiração se aprofunda, sua consciência se expande. Você se sente mais conectado, mais receptivo. Esse estado elevado é a chave que destrava o processo de criação. Ele instrui o corpo a abandonar antigas limitações e a mover-se para um estado superior de possibilidade. Dissolve os resíduos emocionais que o prendiam a experiências passadas. Sua mente se liberta para vislumbrar novas realidades, sem ser corrompida por condicionamentos antigos. É aqui que a dúvida começa a se dissipar. A dúvida não pode coexistir no mesmo espaço de uma emoção elevada. Quando a gratidão permeia o corpo, a dúvida perde seu poder, a escassez perde sua voz e as velhas histórias perdem seu domínio. Você deixa de questionar como isso vai acontecer e começa a confiar que já está acontecendo. Você para de se perguntar se é digno e começa a se sentir digno, porque seu estado emocional agora se alinha com a realidade que deseja.
Por isso, a gratidão preemptiva é uma das formas mais eficazes de se comunicar com o universo. Ela desabilita a mente analítica, desbloqueia antigos sistemas de criação e remove os padrões emocionais que o mantinham esperando por provas. A gratidão se torna sua prova, a emoção se torna sua evidência. Seu alinhamento interno se torna o sinal que aproxima seu futuro desejado. No momento em que você sente a emoção do seu futuro antecipadamente, você começa a atrair eventos, situações e oportunidades que correspondem a essa frequência emocional. Você se torna um ímã para a sincronicidade. Percebe coisas que antes ignoraria. Conhece pessoas cuja presença se alinha perfeitamente com sua intenção. Reconhece portais que antes estava muito distraído ou contraído para ver. Seu mundo externo começa a se organizar em torno da nova energia que você está transmitindo. Isso não é mágica, é coerência. Quando seu coração e mente se alinham, você se torna um transmissor poderoso. O campo ao seu redor responde à frequência que você mantém. A vida começa a fluir de forma diferente. Soluções surgem onde antes havia problemas. Estratégias se revelam que você jamais poderia ter planejado a partir de um estado limitado. Avanços inesperados se desenvolvem sem esforço. A realidade começa a mover-se em sua direção porque você já se moveu energeticamente em sua direção. A mudança é profunda. Você para de viver pelo hábito da espera. Pare de adiar a alegria até que algo aconteça. Pare de atrasar sua evolução emocional. Em vez disso, você escolhe se tornar o futuro antes que ele chegue. Você escolhe viver da energia da versão de si mesmo que está se tornando. E enquanto você mantém esse estado, o universo começa a misturar seu projeto interno com experiências externas. É importante entender que sentir-se grato antecipadamente não é fingir. Você não está se enganando. Está treinando seu corpo para experimentar uma nova realidade emocional, para que sua mente subconsciente, seu campo energético e sua vibração se alinhem com a vida que você está criando conscientemente. Você está ensinando o seu sistema a transitar de padrões emocionais antigos para os elevados. E uma vez que seu sistema se estabiliza, neste estado elevado, o mundo físico deve evoluir para se alinhar com ele. É aqui que a vida começa a parecer fluida. Não porque os desafios desapareçam, mas porque você não os navega mais com medo ou contração. Você os navega com alinhamento, clareza e emoção elevada. Você não é mais reativo, mas responsável. E a responsabilidade carrega poder, inteligência e sincronicidade. O universo está sempre ouvindo, mas agora você está falando a sua língua, a língua da energia, da coerência e da emoção elevada. Quando você se sente grato antecipadamente, está se comunicando com o campo da forma mais direta e poderosa possível. Está enviando uma mensagem vibracional que diz, estou pronto, e o campo responde. Sinta isso agora, incorpore isso agora, envie o sinal agora. Quando você faz isso, a mágica acontece. Realidade não tem escolha se não se sincronizar com a energia que você se tornou. Você começa a entender que, quando você se sente grato antes que algo aconteça, não está apenas se preparando para um futuro, está convidando-o. Está enviando um sinal ao campo que reorganiza a realidade em torno do seu estado emocional elevado. E uma vez que você compreende essa verdade, naturalmente chega a próxima revelação, uma que expande todo o horizonte da criação. Para mais insights transformadores como este e para continuar sua jornada de elevação, inscreva-se no canal e ative o sininho. A gratidão é a frequência que desbloqueia possibilidades infinitas. Ela não é uma resposta emocional simples, é uma chave vibracional. Quando você se eleva à gratidão, sua energia muda para um estado onde a realidade em criação se torna fluida, expansiva e multidimensional. Você transita para um campo onde suas antigas limitações não mais o definem, e novos caminhos, novas ideias e novos resultados começam a se revelar. A gratidão o eleva dos confins escuros da sobrevivência e abre as portas para uma vasta paisagem de possibilidades. Quando você se sente grato, sua fisiologia muda.
seu cérebro começa a ativar padrões mais harmoniosos, seu coração entra em coerência e todo o seu sistema nervoso se acalma, passando para um estado de conexão em vez de proteção. E nessa coerência, sua percepção se altera. Você deixa de ver o mundo pela lente do que está faltando, do que está quebrado, do que ainda não funciona. Em vez disso, começa a perceber as oportunidades sutis, as aberturas silenciosas, os delicados vislumbres de sincronicidade que sempre estiveram ao seu redor, mas invisíveis quando sua energia estava contraída. Este é o poder da emoção elevada. Ela muda a forma como o cérebro interpreta a realidade, expande a mente além dos padrões habituais e dissolve os filtros emocionais que antes obscureciam sua visão. A gratidão não é passiva, ela é criativa, expansiva. Ela reorganiza a arquitetura interna da sua consciência para que você possa acessar níveis de inteligência e potencial que não podem ser alcançados pelos antigos estados emocionais. Imagine por um momento o que acontece dentro de você quando você se move para a gratidão. Seu coração começa a irradiar um ritmo suave e coerente. Seu cérebro se alinha com esse ritmo. O campo eletromagnético ao redor do seu corpo se expande. Você se torna uma estação de transmissão, emitindo uma frequência de plenitude, abundância e abertura. E como o campo do coração pode influenciar o campo além do corpo, você começa a atrair experiências que ressoam com esse estado elevado. Isso não é metáfora, é física. Um campo coerente gera resultados coerentes. Um campo contraído gera resultados contraídos. Quando você vive em gratidão elevada, você se harmoniza com a inteligência criativa que permeia o universo. E nessa harmonia, você começa a perceber que a vida responde a você de forma diferente. Oportunidades surgem com facilidade, ideias chegam com clareza, pessoas aparecem no momento perfeito. Sincronicidades se desenvolvem de maneiras que parecem quase orquestradas. A gratidão dissolve as barreiras que antes pareciam insuperáveis, intransponíveis. Ela é o solvente emocional da limitação. Crenças limitantes não podem sobreviver na frequência da gratidão genuína, porque a gratidão é uma energia de expansão, não de contração. Quando você se sente grato, seu cérebro naturalmente relaxa sua aderência a histórias antigas. A narrativa de "eu não posso" dá lugar ao "por que não?". A história de "eu não mereço isso" se transforma em "estou pronto para isso". A sensação de que não há opções se dissolve no reconhecimento de que as possibilidades existem em todos os lugares. Este é um dos grandes mistérios da gratidão. Ela não muda suas circunstâncias primeiro, ela muda você. E quando você muda, suas circunstâncias se seguem. No momento em que você se eleva à gratidão, você acessa um nível mais alto de intuição. Começa a sentir as coisas em vez de apenas pensar nelas. Você se sente guiado, conectado a algo maior do que sua mente analítica. Sua intuição começa a falar mais alto do que seu medo, e seu conhecimento interno supera seu antigo condicionamento. E nesse estado, as escolhas se tornam mais claras, as direções mais óbvias. A vida parece menos uma luta e mais uma dança. A gratidão também o abre para a sincronicidade. A sincronicidade não é uma coincidência aleatória, é um alinhamento. É o reflexo externo da sua coerência interna. Quando seu coração e mente estão elevados e alinhados, o campo espelha esse alinhamento de volta para você. Você recebe sinais, mensagens e oportunidades que correspondem à sua frequência emocional. Você começa a viver em um fluxo onde não precisa mais forçar resultados. Eles surgem naturalmente porque você está em ressonância com eles. É por isso que a gratidão é o portal para uma inteligência superior. Quando você se sente grato, você se move para além do pensamento e para o saber. Você se move para além do passado e para o presente. Você se eleva acima da limitação analítica e acessa um campo maior de consciência, onde respostas, ideias e insights já existem. Você não se baseia apenas na lógica, você acessa a criatividade, a inspiração, o gênio que vem da coerência. Quando seu campo eletromagnético se expande através da energia da gratidão, você se torna mais receptivo às possibilidades que o cercam.
Sua consciência se amplia, sua sensibilidade aumenta. Você começa a notar padrões, conexões e intuições que o apontam para um novo futuro. Você começa a sentir que a vida está se comunicando com você, não através de palavras, mas através de sentimento, alinhamento e sincronicidade. A gratidão é a frequência que abre essas portas. É a atmosfera emocional onde a possibilidade se torna acessível, o ambiente interno que o permite transitar por linhas do tempo que antes pareciam fora de alcance. Quando você vive com medo, você sufoca seu potencial. Quando você vive em modo de sobrevivência, você limita suas opções. Mas quando você vive em gratidão, você se liberta dessas restrições. Você transita para uma realidade onde o impossível se torna possível e onde o possível se torna sem esforço. Pense na gratidão como um diálogo. Quando você ativa seu coração em gratidão, você move sua consciência para uma frequência onde novas oportunidades se tornam visíveis. Experiências podem encontrá-lo. Você entra em um campo onde seu passado não mais dita seu futuro. Você opera em uma frequência que carrega a informação, a inspiração e a inteligência para guiá-lo adiante. E quanto mais tempo você passa nessa frequência, mais sua vida começa a refletir a energia que você está irradiando. Toda vez que você fecha os olhos e respira em gratidão, você fortalece sua conexão com esse campo. Toda vez que você se sente grato por estar vivo, por ter um futuro, por estar se tornando uma nova versão de si mesmo, você se abre a realidades que se estendem para além de suas circunstâncias atuais. A gratidão expande sua identidade, seu senso de si mesmo. Ela ensina ao seu corpo como é viver na possibilidade em vez de na memória. A possibilidade não é algo que você persegue, é algo com o qual você se conecta. E a gratidão é a forma mais direta de se conectar a ela. Quando você se eleva com a gratidão, a criatividade começa a fluir. Ideias chegam como se carregadas por uma onda de inspiração. O peso das emoções antigas se dissipa. Sua mente se sente espaçosa, clara, aberta. Você começa a imaginar novos futuros, não de um lugar de perda, mas de um lugar de potencial transbordante. Você se sente apoiado pela vida, em vez de pressionado por ela. Você sente uma nova energia movendo-se através de você, guiando-o, expandindo-o. É por isso que a gratidão é uma chave vibracional. Ela destranca as portas que você pensava estarem fechadas, dissolve as paredes que você pensava serem permanentes, abre caminhos que você nunca soube que existiam, revela um universo que sempre foi vivo, inteligente e responsivo à energia que você carrega. A gratidão é a ponte entre quem você era e quem está se tornando. É o estado emocional que permite que você saia das antigas identidades e entre em novos potenciais. Ela mostra que a vida não é estática, é dinâmica, fluida, responsiva. E seu estado emocional é o navegador que direciona seu fluxo. Sinta a amplitude que a gratidão desperta dentro de você. Sinta a expansão. Sinta a sensação de possibilidade crescendo em seu peito. Sinta a energia subindo pelo seu coração. Esta é a frequência da criação. Este é o estado em que novas realidades se tornam acessíveis. Esta é a vibração que desbloqueia infinitas possibilidades. Quando você cresce em gratidão, você cresce em possibilidade. E nessa frequência elevada, a vida começa a se desdobrar de maneiras que transcendem a lógica, superam as expectativas e se alinham perfeitamente com a expressão mais elevada de quem você está se tornando. No momento em que você acende a frequência da possibilidade, algo dentro de você começa a se abrir. Você sente uma expansão silenciosa em seu peito, uma consciência suave de que a vida responde à energia que você incorpora. E, deste estado, você começa a entender a próxima verdade profunda nesta jornada de gratidão. Um coração imerso em gratidão se torna um ímã para resultados milagrosos. A gratidão faz algo extraordinário pelo coração humano. Ela o retira dos corredores escuros da sobrevivência e o abre para um estado de ser mais amplo e luminoso.
Ela muda o ritmo do seu coração para a coerência, um padrão harmonioso e equilibrado que se estende muito além do seu corpo físico. Quando seu coração se torna coerente, todo o seu campo eletromagnético se expande. Ele irradia para fora como ondas de luz suave. E, como o campo do coração é o campo eletromagnético mais poderoso que seu corpo produz, ele se torna um sinal de transmissão que interage com o campo ao seu redor. Pense nisso por um momento. Toda vez que você se sente frustrado, assustado ou duvidoso, o ritmo do seu coração se torna errático. Seu campo se contrai, sua energia se torna densa e fechada. Mas quando você se entrega à gratidão, o oposto acontece. Seu coração se abre, seu campo se expande. Sua energia se torna espaçosa, generosa, abundante. E essa expansão não é metafórica, ela é mensurável, palpável, vibracional. Seu coração se torna um imã. É por isso que a gratidão não é simplesmente uma emoção agradável. Ela é uma força inteligente que reorganiza seu estado vibracional. Quando seu coração irradia gratidão, ele emite uma frequência de plenitude, abundância e alinhamento interno. Essa frequência interage com o campo quântico e começa a trazer para você experiências que correspondem ao seu estado elevado. Você não se baseia mais no esforço para criar resultados. Você está usando sua assinatura energética para atraí-los. A maioria das pessoas passa a vida tentando pensar em um futuro novo. Elas empurram, lutam, tentam forçar os resultados a existirem. Mas a mente analítica nunca foi projetada para criar nesse nível. Ela pode planejar, resolver, organizar, mas não pode abrir a porta para o milagroso. Apenas o coração, em um estado de emoção elevada, pode fazer isso. Quando o coração é coerente, ele se torna o centro de comando da criação. Ele se comunica com o campo de forma mais poderosa do que qualquer pensamento sozinho. Imagine a diferença entre tentar manifestar algo com a mente versus criar a partir do coração. Quando você manifesta apenas com a mente, geralmente sente tensão, esforço, o peso da tentativa. Mas quando você manifesta do coração, sente leveza, abertura, alinhamento. Em vez de puxar, você começa a permitir. Em vez de alcançar, você começa a receber. Sua energia se torna magnética, em vez de forçada. A gratidão é o estado que causa essa mudança. Ela acalma o corpo, tranquiliza a mente analítica e abre o coração. E quando o coração se abre, toda a sua energia se torna um convite para o futuro que você deseja. Você não está mais transmitindo as frequências de medo, impaciência ou escassez. Você está transmitindo a frequência de já ter recebido. E o campo espelha isso de volta. Essa é a essência da criação coerente, alinhar a intenção com a emoção elevada. A intenção é a direção. A gratidão é a energia. Quando esses dois se unem, você cria um significado eletromagnético poderoso que influencia a realidade. Sua intenção envia o projeto do seu futuro. Sua gratidão oferece a carga emocional que o traz à vida. Sem a emoção elevada, a intenção é fraca. Sem a intenção, a emoção elevada é desfocada. Mas juntos, eles formam a base da manifestação. Quando seu coração irradia gratidão, seu campo eletromagnético se expande em todas as direções. Esse campo não é passivo, ele é ativo. Ele carrega informações, enviando sinais para o campo quântico que dizem: "Este sou eu. É com isso que estou alinhado. Esta é a realidade que estou pronto para receber." E, como energia atrai energia, o campo começa a se reorganizar para se alinhar ao seu sinal coerente. O coração se torna um ímã para a sincronicidade. Você começa a encontrar pessoas no momento exato em que precisa delas. Você se encontra em conversas que abrem portas inesperadas. Recebe insights que parecem guiados. Percebe padrões que o levam ao próximo passo em sua evolução. Isso não é sorte, é ressonância. Quando seu coração está elevado, você se alinha a um campo de inteligência que está sempre se comunicando com você. Um coração grato aproxima soluções, oportunidades e a cura. Quando você vive em gratidão, começa a sentir que a vida não está acontecendo com você, mas para você. Você se sente apoiado, guiado e acompanhado por uma energia maior do que a mente analítica.
Você começa a confiar no processo de criação, em vez de resisti-lo. Quanto mais tempo você passa em gratidão, mais natural se torna esse estado magnético. Você para de sentir a necessidade de controlar os resultados, para de verificar prazos, para de duvidar se está no caminho certo. Em vez disso, você começa a viver em um lugar de admiração, que se sente forte, grandioso e profundamente inteligente. Você entende que a mesma energia que criou as estrelas está se movendo através do seu coração. E quando seu coração é coerente, você se alinha com essa inteligência universal. É por isso que milagres se tornam normais na presença da gratidão. O milagre não é uma violação da lei natural, é a manifestação de maior coerência. Quando o seu mundo interno se torna coerente, seu mundo externo não tem escolha senão se reorganizar em torno do seu estado elevado. Milagres são simplesmente a expressão física de um alinhamento interno que alcançou um novo nível de clareza vibracional. Imagine viver cada dia com um coração que irradia coerência. Imagine acordar pela manhã com uma sensação de plenitude interna. Imagine passar seu dia com uma confiança silenciosa de que a vida está o apoiando. Imagine sentir que seus desejos não são sonhos distantes, mas realidades vibracionais que já estão se formando no campo. Imagine sentir que a energia dentro de você é a mesma energia que molda o mundo ao seu redor. Essa é a realidade em que um coração agradecido ingressa. A gratidão treina seu coração para guiar sua vida. E quando seu coração guia, o milagre se torna acessível, o impossível se torna comum, o extraordinário se torna familiar. Você começa a viver de uma inteligência que não se baseia na lógica, mas no alinhamento. Você se sente guiado, em vez de perdido, conectado, em vez de isolado, expandido, em vez de restrito. E essa expansão traz novos resultados para a sua vida, porque você se tornou um equivalente vibracional para eles. O coração é a ponte entre o físico e o quântico. Quando está elevado, você transita por um campo maior de possibilidades. Você se move além dos caminhos escuros dos hábitos e para os corredores luminosos da criação. Você começa a entender que a realidade não é fixa. Ela é fluida, responsiva, moldada pela energia que você sustenta. Quando seu coração irradia gratidão, sua vida se torna um reflexo dessa iluminação. Você atrai as experiências que correspondem à sua frequência elevada. Você transita para a sincronicidade como seu novo normal. Você incorpora uma energia que atrai o futuro em sua direção com facilidade. E você começa a viver na verdade que sempre esteve esperando para que você a descobrisse. Quando o coração irradia gratidão, ele se torna um farol de coerência magnética. E a vida responde com precisão, abundância e milagres que surgem para encontrar a frequência elevada que você se tornou.